Gráfico, eu quero dizer que está no plano, tá? Então, sempre que você vai na direção do plano, você vai na direção oposta ao espaço. São dois polos de uma escala. Então, se você quer que o quadro tenha profundidade, você deve se afastar um pouco disso. Então, sobreposições legais evita tangências ruins. Essa aqui é uma tangência ruim. Tá por aí, Pedro? Vou analisar o exercício que ele fez aqui. Ó, Pedro tá aqui. Estou aqui. Beleza, Pedro. Então, eu vou colar aqui o seu trabalho e vamos nessa. Então, esse é o primeiro exercício, tá? Que a gente passou para vocês. Dá uma olhada lá direitinho. Então, o lance desse exercício é a divisão de planos, Pedro. Se você faz como esse daqui, olha, não há divisão acontecendo aqui, tá? Diego, não tem, fala. Explica rapidinho o que é divisão de planos. O Pedro tá falando aqui, ó. Sou iniciante, comecei esse ano a desenhar. Então, para a galera aí que é bem iniciante, o que seria essa divisão de planos? Então, para o nosso quadro funcionar como quadro, existe uma série de regras de composição, regras internas do próprio quadro, que não necessariamente são as coisas que acontecem na sua referência ou aqui no mundo real, entendeu? Então, quando você tira uma foto, por exemplo, de um lugar, as coisas, a máquina simplesmente registra o acontecimento. O que o pintor faz? O pintor pega aquele acontecimento e ele organiza, tá? Ele separa, ele acentua, ele desvaloriza, porque o quadro ele precisa ser agradável para os olhos. Tá? O quadro deve ser uma dança para os olhos. O quadro ele é uma experiência, então você tem que criar essa experiência, que ela não está lá pronta, não é gratuito, tá? Por isso, então, existem regras de desenho, regras de composição, que são próprias do trabalho de pintura, tá? Independente de estar na minha referência ou não, eu tenho que fazer, porque são exigências visuais para que eu leia aquela imagem de forma organizada, de forma agradável, tá? Então, eu não atuo passivamente, simplesmente repetindo o que está na minha referência de fotografia ou o que está na natureza à minha frente. Eu trabalho de forma ativa, modificando o que eu precisar modificar para fazer com que aquele trabalho seja mais do que simples representação. Então, vamos lá. Aqui está acontecendo. Qual é a minha sugestão de abordagem compositiva aqui, nesse exercício? É por sobreposição de planos. Então, a gente vai dividir em 3 planos e organizar. Como é que a gente organizou? A gente restringiu a escala de valores. Então, eu apertei aqui, escolhi um cinza para cada plano e depois eu vou desdobrar, variando um pouquinho para claro, um pouquinho para escuro. E essa primeira etapa é para você imaginar que a sua composição ela fosse como um daqueles livros pop-up de criança, que você abre a página e os planinhos sobem assim, tá? Esse é um jeito de compor. E ele funciona que é uma beleza. Quase impossível fazer as coisas darem errado em termos de organização, tá? Com relação a ritmo, cor, é outra coisa. Em termos de organização, se você se mantiver no processo, é praticamente impossível de fazer as coisas darem errado. Vamos lá. Aqui, os planos estão organizados e divididos. Primeiro, maravilha. Problema. Problema é a composição, né? Simétrico. Tá? Simetria é uma coisa que a gente quer evitar. Então, o que a gente busca na composição é um equilíbrio dinâmico. Tá? Então, o máximo de dinamismo possível, porém equilibrado. Então, a sobreposição de planos acontece quando um plano está na frente do outro. Então, isso não está acontecendo aqui, né? Porque é uma vista superior. Mas a organização acontece razoavelmente, tá? Então, você tem as famílias de cinzas bem separadas, ok, mas não tem uma organização, uma vez que, por exemplo, os claros estão salpicados todos por aqui, não tem um ritmo dos claros, né? Não tem um ritmo dos médios. Quando você faz assim, eles estão agrupados num shape geral que interessa para a gente. Então aqui, olha, não há shape geral dos claros, eles estão todos salpicados lá. Por isso que a gente trabalha das grandes massas para as menores, tá? Do todo para as partes, do geral para o específico. É assim que a gente trabalha na pintura.
Mas é isso, tá? Você tem que continuar, tem que fazer mais. Ó, esse aqui está no caminho. Esse aqui do... Olha só que legal esse aqui. Também está bem no caminho. De baixo. Esse aqui não. Esse aqui não. Agora, os que você fez seguindo mais aquilo que eu estou mostrando lá, estão funcionando muito bem, tá? Esse aqui, ó, esses dois aqui foram os que eu gostei mais. Se você decidir avançar, escolhe um desses para avançar. Nesse caso aqui, olha, uma outra coisa de composição. Tem muita regra de composição, né? A galera que está começando peca muito mesmo, simplesmente porque não conhece ainda. Uma coisa que a gente evita também é cortar o quadro no meio, tá? Então divide ele em 3 ali e trabalha com a regra dos terços aí, que funciona muito bem também. Claro, depois você pode ir mais no feeling, quando você tiver feeling para isso, tá? Não é o caso agora. Então o que eu te sugiro é descer para cá, tá? Pega esse planinho aqui junto com o carinha no... Seu é um camelo, né? O meu é chocobo. Pega essa duna com o camelo aqui, desce ela um pouquinho, tá? Vai ser legal que você vai mostrar um pouco mais do conjunto de dunas lá do segundo plano e você vai evitar essa tangência ruim aqui, ó. Essa é uma posição ruim porque pegou bem no meio ali do sol, com uma parada muito gráfica. Tá? E quando você vai gráfico, eu quero dizer que está no plano, tá? Então, sempre que você vai na direção do plano, você vai na direção oposta ao espaço. São 2 polos de uma escala. Então, se você quer que o quadro tenha profundidade, você deve se afastar um pouco disso. Então, sobreposições legais evita tangências ruins. Essa aqui é uma tangência ruim. Você tem um shape gráfico aqui, tá? Então, o ideal era cortar em outro lugar. Desce ele, move um pouquinho para lá ou para cá e já funciona. Essa aqui também funciona bem, tá? Com exceção dessas nuvens aqui. E lembra aquilo, simplicidade é o segredo dos mestres. Simplicidade. Tá? Manda bala.